Olá, muito boa noite para você. Olá, boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado de Minas Gerais. E a Polícia Civil apreendeu 1 tonelada de drogas durante uma operação de combate ao tráfico. 18 pessoas foram presas. Acompanhe com a gente. A droga vinha do Mato Grosso do Sul neste caminhão, geralmente escondida entre outras cargas. Nas imagens cedidas pela Polícia Civil, o que chama atenção é que nem os pneus foram poupados. A maconha prensada também era transportada dentro deles. A Polícia Civil conseguiu interceptar o caminhão na BR-262, próximo a Pará de Minas, 80 quilômetros de Belo Horizonte. Este é um organograma da Polícia Civil aqui de Minas Gerais, que após 4 meses de investigações, conseguiu desarticular uma quadrilha que trazia droga do Mato Grosso do Sul para ser comercializada em Belo Horizonte, região metropolitana e também cidades do centro-oeste do estado. O que chama a atenção é que o chefe da quadrilha, o Antônio Carlos de Araújo Fonseca, conhecido como Paulista, está preso na Nelson Hungria, em Contagem, por roubo a banco e também sequestro. O chefe do bando, preso há 13 anos, usava familiares e traficantes para impor o comando, mesmo de dentro do presídio. Tinha um envolvimento de parentes, como ele estava preso, ele precisava de pessoas aqui fora para fazer toda a operacionalização e depositar dinheiro e outras coisas. Então, alguns parentes dele o ajudavam nessa situação. Essas imagens, também cedidas pela Polícia Civil, mostram o momento da prisão de um dos integrantes do bando, em casa, no bairro Campo Alto, em Contagem. Ao todo, durante todas as fases da operação, foi apreendida quase 1 tonelada de drogas. O chefe da quadrilha ele tinha um contato lá no Mato Grosso. Geralmente ele pedia para uma mula, né, que popularmente a gente chama. Era uma pessoa que trabalhava para ele, ia lá com um carro e trazia. Nessa droga especificamente aqui, eles trouxeram num caminhão, que a gente conseguiu interceptar aqui já em Minas Gerais. Ao todo, 18 pessoas foram presas e 2 estão foragidas. Essas 2 mulheres que aparecem na imagem. As investigações continuam junto à Polícia Civil do Mato Grosso do Sul para identificação dos responsáveis pelo fornecimento da droga. Na mesma apresentação, a polícia informou que prendeu um casal que também traficava drogas, também vinda do Mato Grosso do Sul. Gina Letícia, de 38 anos, e Washington Pereira, de 22. Nesse caso, a mulher era quem comprava a droga no outro estado. Ela era uma traficante avulsa, ela não tinha um chefe aqui, ela mesmo que fazia ia lá, buscava e comercializava aqui. Segundo as investigações, a droga era vendida para traficantes da região metropolitana de Belo Horizonte. E a insegurança na região metropolitana de BH só aumenta. O registro de crimes violentos cresceu 20% entre janeiro e abril deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Veja na reportagem de Kiwane Rodrigues. O filho de Álvaro foi brutalmente assassinado na porta de uma boate em Contagem. O crime foi há 2 meses, mas a dor do corretor de seguros parece não ter fim. Hoje eu tomo remédio, né, que antes eu não tinha, estou tomando remédio para pressão. Né? Ando nervoso, muito triste, né? Eu angustiado, lembro saudade. Né? Perdeu um amigo? Mais do que isso. Os suspeitos de espancar o jovem até a morte seriam 2 policiais militares que estão presos e já foram indiciados por homicídio qualificado. Um terceiro envolvido no crime, Célio Gomes da Silva, está foragido. Justiça, com certeza. E essa eu vou até o final. E foi a primeira coisa que eu falei, que eu fiz na primeira entrevista que eu tive, desde o dia que aconteceu com meu filho, eu vou até o final. A justiça vai ser feita. Homicídio, estupro, roubo, extorsão mediante sequestro e cárcere privado. O registro de crimes violentos na região metropolitana de Belo Horizonte cresceu 20% entre janeiro e abril deste ano, se comparado ao mesmo período de 2015. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, em 2016 já foram contabilizadas mais de 31 mil ocorrências, contra 25.477 no ano passado. Pesquisador do CRISP e professor da UFMG, Braulio explica que os números vêm crescendo desde 2010. 2015 teve os piores números dos últimos 11 anos. A partir do ano 2010, o Estado passa a sofrer
com um processo novamente de recrudescimento da violência, e esses índices começam a crescer ano a ano novamente, atingindo o pior momento no ano 2015. E 2016 está caminhando para indicadores ainda mais altos. O superintendente de investigação e polícia judiciária enumera uma série de fatores que contribuíram para este aumento. Carência do policiamento preventivo, que é a cargo da Polícia Militar. Pessoas que normalmente não delinquiam acabam cometendo delitos por, às vezes, uma situação que se criou na vida dele, de desemprego. Toda vez que fazemos uma grande apreensão de droga, essa quadrilha precisa se buscar recursos financeiros e acaba isto trazendo um impacto no aumento da criminalidade. Ou seja, a falta de planejamento em segurança pública é o fator que mais contribuiu para esse aumento nos últimos anos. Por que ocorre essa redução a partir do ano 2004? Essa redução começa a ser positiva no sentido de reduzir ano a ano os indicadores de criminalidade. Muito em função de uma política de segurança pública ampla, bem clara, bem definida, que teve no estado de Minas Gerais, né, que consistia fundamentalmente no planejamento estratégico das operações entre polícia militar e civil. Isso permitiu, então, conforme os números evidenciam, resultados positivos na área de segurança pública. Segurança é um problema que parece não ter mais fim, né, gente? E olha essa história aqui. 2 irmãos gêmeos foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas aqui em Sabará, na região metropolitana. Mas o mais curioso dessa história é que as investigações começaram a partir da denúncia da avó deles. Os irmãos gêmeos Ítalo Yuri e Ícaro Ives foram apresentados pela Polícia Civil nesta sexta-feira. Aos 21 anos, a dupla acumula passagens pela polícia e é acusada de promover o tráfico de drogas em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. São indivíduos perigosos, são mais de 20 ocorrências, mais de 20 redes envolvendo os dois com tráfico de drogas, com uso e consumo de drogas. As investigações começaram há cerca de 2 meses, após a denúncia da avó dos suspeitos, incomodada com o tráfico de drogas dentro da própria casa. A idosa de 70 anos procurou a polícia. Por conta do intenso movimento de pessoas, que chegavam à casa, então isso daí a incomodava já há bastante tempo. Ela também tinha se dito irresignada pelo fato de que eles não trabalhavam, não estudavam e estavam adquirindo uma motocicleta, ou seja, com que dinheiro? Ítalo foi preso na casa da avó, com estas porções de maconha. Durante os trabalhos da polícia, Ícaro roubou o carro e uma arma de um militar reformado e também foi preso. Eles levaram a caminhonete do policial e também a arma de fogo dele. Durante essas diligências, o policial militar ele reconheceu, sem sombra de dúvida, a pessoa de Ícaro Ives como autor do roubo. Os irmãos gêmeos negam os crimes e afirmam que as drogas eram para consumo próprio. Eles estão presos preventivamente. No próximo bloco, a gente fala do clássico de domingo. Tem Cruzeiro e Atlético em Belo Horizonte. E eu te faço o convite. Vem com a gente num passeio pela região onde existem mais grutas e cavernas em toda a América Latina. O lugar é maravilhoso e fica aqui em Minas. A gente volta já já. Futebol. Se nos últimos anos Atlético e Cruzeiro se acostumaram a brigar por títulos, em 2016 os rivais vivem um momento bem diferente. Pois é, o Atlético está na 14ª posição e o Cruzeiro na 18ª. E por isso a vitória no domingo é a chance de recuperação. Nos últimos anos, os maiores times de Minas Gerais viveram momentos gloriosos. O Cruzeiro conquistou o bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014. Já o Atlético conquistou a Copa Libertadores em 2013, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil em 2014. E por falar em Copa do Brasil, naquele ano a decisão foi justamente o Clássico Mineiro. No domingo, Atlético e Cruzeiro se enfrentam em mais um clássico. Só que desta vez, os rivais estão em situação bem diferente. O Atlético ocupa a 14ª posição e o Cruzeiro a 18ª, na zona de rebaixamento. Para você ver como o futebol, ele infelizmente, ele é muito imprevisível. As coisas mudam muito rápido. Esses últimos anos, todos os títulos ficaram aqui em Minas, né?
E hoje você vê os dois times ali no começo do Brasileiro, ali embaixo. O nosso foco total é aqui no Cruzeiro para que a gente possa sair da situação e começar a brigar lá na frente, que é onde o Cruzeiro merece estar. Para os jogadores do Cruzeiro, o clássico pode ser uma oportunidade de arrancada na competição. Todo mundo sabe que o clássico é diferente ao jogo normal, mas também o time, o grupo está necessitando de ganhar uma partida, ter sequência de ganhar 2, 3 jogos seguidos para tomar confiança de novo, para subir na tabela. Para apimentar ainda mais o duelo, o Atlético contratou o centroavante Fred, ídolo do rival. Com todo respeito ao Fred, que é um grande jogador e tudo, nós estamos preocupados mesmo com o nosso grupo, o elenco que nós temos, de jogadores de qualidade. Não estamos pensando nem um pouco no Fred, mas sim pensando no jogo que é muito importante domingo para a gente, onde a gente precisa desses 3 pontos. Duas equipes que se acostumaram a disputar títulos, mas que agora estão longe da parte de cima da tabela. No clássico deste domingo, os tradicionais rivais mineiros vão em busca de recuperação para, quem sabe, voltar a viver bons momentos. No Atlético, a contratação do atacante Fred acabou desviando um pouco as atenções do clássico. E o técnico Marcelo Oliveira disse que, com ou sem o jogador, a preparação do time segue firme para enfrentar o maior rival. E para esse jogão tem notícia boa, viu? Leonardo Silva e Cleiton treinaram normalmente e podem aparecer em campo no domingo. Olá, um abraço a todos. A exemplo de ontem, a imprensa pôde registrar apenas cerca de 20 minutos do trabalho atleticano visando o clássico de domingo contra o Cruzeiro. Falou-se também, claro, mais uma vez, muito sobre o Fred, embora um pouco menos. E o técnico Marcelo Oliveira fez questão de frisar na entrevista coletiva que o foco principal é o clássico, a partida contra o Cruzeiro. Se vocês não me perguntassem aí, eu não falaria disso. Eu preferia falar do clássico, foco maior nesse momento. Por mais que o Fred seja uma contratação de muito impacto, né, o foco é o jogo, é o clássico, é a pontuação e crescer na tabela nesse momento importante. Marcelo Oliveira, que ganhou 2 retornos importantes, o atacante Cleiton e o zagueiro Leonardo Silva. Este último, Marcelo disse que vai depender do treinamento dele de hoje e de amanhã, sábado. O último que encerra a preparação do time para o clássico, para saber se ele terá ou não condições de ser titular contra o Cruzeiro. Eu volto com vocês no estúdio. Um abraço. Obrigada, Diogo. Olha, e agora há pouco o atacante Fred teve o nome publicado no boletim informativo diário da CBF. Com isso, o jogador está liberado para jogar com a camisa do Atlético. Fica a expectativa, então, para saber se ele entra em campo domingo contra o rival. E quem responde é o técnico Marcelo Oliveira. É uma coisa que a gente vai estudar, mas é possível que sim, por esses motivos. Eu prefiro um jogador da posição, mesmo que não tenha um entrosamento imediato nessa função. Facilita um pouco esse desentrosamento, porque é um jogador de frente que vai estar bem posicionado e porque eu prefiro o jogador da posição do que estar improvisando, porque acaba sacrificando um pouco os jogadores que cumprem a função. Hora de arrumar as malas e pegar a estrada. O nosso destino de hoje é a cidade com o maior número de cavernas da América Latina. E tem mais, viu, gente? Grutas, poços e rios subterrâneos. Quer saber onde é? Então, olho na reportagem. Casa simples, canto dos pássaros. Aquela prosa no meio da praça. Em País, no centro-oeste de Minas, as referências para encontrar alguém são bem diferentes de uma cidade grande. Aqui a gente se conhece mais por apelido, né? Muitas das vezes a gente não sabe nem o nome das pessoas. Jeitinho e costumes típicos de uma cidade do interior. O município tem pouco mais de 8.000 habitantes e reserva uma beleza natural impressionante. São mais de 1.400 grutas espalhadas pela cidade. É possível chegar de carro até a entrada de uma delas. É a Gruta do Brega, uma das maiores da região. São cerca de 19 quilômetros de rodovia e estrada de terra. Logo na entrada, uma grande formação rochosa chama a atenção. Lembra um dinossauro.
O tamanho desta caverna equivale a 8 campos de futebol. Na escuridão do fundo das grutas, belezas são reveladas com a luz. São vários tipos de formas, verdadeiras obras de artes moldadas pela natureza há milhares de anos. Temos aqui formações rochosas ímpares, né, como o Cálice, por exemplo, que é um conjunto paisagístico muito bonito. Temos um museu arqueológico, temos um parque, né, ecológico aqui muito importante. As grutas são como uma viagem no tempo. Carregam a história de Pains, conhecida como a cidade mundial do calcário. Essa visitação ela ocorre há décadas, né? Porém, não há controle dessa visitação e nem há também uma regulamentação. E, por causa disso, há um grande prejuízo para essa cavidade e que sofre depredações há décadas. E, portanto, é necessário que haja uma regulamentação e acompanhamento para que esse patrimônio e essas belezas que são, né, reveladas no interior dessa cavidade sejam preservadas. E sobe para 38 o número de mortes por H1N1 no nosso estado. Assunto para o próximo bloco. E nós vamos contar ainda uma história de amor que terminou em assassinato. A gente volta em 2 minutos. Um homem foi preso suspeito de assassinar a tia da ex-namorada. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento e a intenção era matar a antiga companheira. De cabeça erguida, Douglas Rafael Soares Serrano, de 25 anos, demonstrou tranquilidade e disse estar arrependido pelo que fez. Mas não é exatamente isso que as investigações mostram. Douglas matou a tia da ex-companheira e tentou ainda matar a ex-mulher. O crime foi há menos de 15 dias na casa da vítima, no bairro União, região noroeste da capital, e na frente do enteado, uma criança de 7 anos. No momento de fúria, ele pegou essa arma e disparou contra a cabeça dessa senhora de 54 anos. Em seguida, na frente da criança de 7 anos e de um outro tio Jeremias, ele deu mais 3 disparos em face da Aline, que é a menina de 22 anos com quem ele se relacionava. Um acertou a cabeça, o outro o pescoço, o outro o braço. Após cometer o crime, segundo a polícia, Douglas ainda cometeu outra ação criminosa: roubo e sequestro relâmpago. Tomou de assalto um veículo que estava ali na porta, pegou dinheiro e celular do rapaz, fez ele levá-lo até o endereço onde ele queria chegar, que era o endereço do pastor de uma igreja da família dele, com quem ele se confidenciou e queria entregar a arma do crime. Após saber que a ex-companheira sobreviveu, ele ainda fez ameaças. Ele começou a ligar para a família, pedindo perdão por ter matado a tia Renildes, mas disse que ia terminar o serviço. Ele começou a sondar onde era o hospital em que ela estava. Então, o trabalho da polícia teve que ser muito rápido. E nós ficamos em Campana, monitorando ele por 3 dias, até hoje prendê-lo. Douglas, que já foi detido em 2007 por roubo, deve responder agora por vários outros crimes, entre eles feminicídio. Quem gosta de natureza e animais vai curtir essa reportagem que a gente vai mostrar agora. Que tal dar um passeio a cavalo no meio de uma floresta com muito ar puro e uma vista incrível? Vem com a gente! De hoje. Ela vai falar pra gente um pouquinho desse lugar maravilhoso chamado Pousada.
Saímos da cidade. Agora começamos a entrar na trilha. Bora, Giovana. É impressionante como que a mata vai fechando e a gente sente a umidade. Mas é ar puro o tempo todo, é bom demais. Bora. Olha o visual desse lugar. Uma pausa agora para dar uma respirada, tomar uma água e desfrutar dessa paisagem que nem em qualquer lugar do mundo que a gente vê isso não, é Minas Gerais. E é com esse belo animal que lá do B vai se despedindo por hoje. Queria fazer um agradecimento especial a Banzai Pampulha e a Pousada dos Machadores. Até semana que vem. Tamo junto. É isso aí, Léo. Agora eu quero chamar a minha colega Edmara Oliveira, direto dos estúdios da rádio Band News FM, porque a gente tem um alerta aqui, né, Edmara? Subiu para 38 o número de mortes por gripe H1N1 aqui no nosso estado, né? Pois é, André, boa noite para você, boa noite para Gisele e para todo mundo que está acompanhando o Band de Minas. E um aumento, André, de 15% em uma semana. Dá para imaginar o que é isso? É um alerta, sem dúvida nenhuma, porque no balanço anterior divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, 33 mortes haviam sido registradas. Os números de 2016 já são os maiores e mais preocupantes do que dos 2 últimos anos juntos, quando a gripe A matou 22 pessoas no estado. Vale lembrar que a gente ainda está no outono, a previsão para os próximos dias é de muito frio e o inverno já começa no dia 21 deste mês, o que aumenta aí as chances das doenças respiratórias. Para se ter uma ideia, o número de casos de síndrome respiratória aguda por influenza, que é quando uma gripe considerada normal se agrava por causa deste vírus, já chega a 171. Destes, 25%, André, resultaram em óbito. Então, vale muita atenção, é necessário redobrar a atenção com a gripe, evitando os locais fechados, aglomerados, lavando sempre as mãos e se preocupando principalmente com as crianças e os idosos que sofrem mais ainda, né, com essas circunstâncias aí de uma doença como essa que chega através da gripe, que pode ser agravada sempre, né? Agora, Edmara, aproveitando esse alerta aí, vamos falar um pouquinho da dengue também. Apesar de todas as campanhas, toda a mobilização, aumentou o número de casos também, né? Pois é, Gisele, mobilização mesmo, né? Porque o pessoal continua fazendo aqueles cercos a determinados locais, onde você tem mais casos das doenças, tentando fazer com que a população tenha consciência de ter que limpar tudo, e aumentou. Mais 2 mortes foram divulgadas, confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde da capital. As vítimas são do sexo feminino e só em 2016 são 25 pessoas já que morreram em Belo Horizonte. Gisele e André. Tá certo, Edmara. Obrigada, uma boa noite para você e para você de casa, uma ótima noite, um ótimo fim de semana. É isso aí, gente. Até segunda-feira. Boa noite.